Hoje nós vamos falar sobre as creches e os hotéis para os pets. E aí a gente imagina, tem muita gente, eu vou falar isso e a Jamile vai me entender. Muita gente fala assim, isso é frescura. E é isso que nós queremos quebrar aqui hoje. Sabe, nós queremos quebrar, porque isso não é frescura. É uma necessidade. Pode não ter sido no passado, por isso que não existia no passado, mas hoje é uma necessidade para muitas pessoas que trabalham e judiam dos seus pets tendo que deixá-los em casa sozinhos, porque nas suas cidades ou enfim perto de casa não tem um hotel e uma creche. Então passo a bola agora para a Jamile, porque Jamile Prado está aqui conosco, médica veterinária, para falarmos sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rita. Então vamos lá. Por que a creche hoje é tão importante? Por que é necessário a gente quebrar isso? Não é frescura. Hoje? Não é frescura, não é só luxo, não é só mimo para o pet. Então, hoje nós temos umas famílias cada vez menores, nós temos as casas cada vez menores, os espaços são menores. Então, os apartamentos que estão surgindo, alguns hoje com algumas regras ruins, que o pet não pode nem passear dentro, isso é uma outra questão que se resolve juridicamente, mas o pessoal chega do trabalho cansado, eu vou pegar meu pet no apartamento para passear, às vezes 20 minutinhos, quando consegue, quando não deixa para o final de semana, e nisso o pet vai acabando ficando para depois, e o pet vai ficando cada vez mais tristinho dentro de casa, mais gordinho, e nisso vai trazendo doença junto com isso. Então, quando o pet ele tem pouca estimulação de atividade física, ele vai ter problemas articulares. Quando ele não tem atividade física, ele vai engordando um pouco mais, levando a poder ter diabetes, colesterol. A ansiedade do pet ocioso em casa também leva a isso, faz com que o pet comece a se machucar, começa a trazer problemas de pele, dermatite. Então a gente fala desde uma saúde do pet, né, em tudo, né, do seu completo, mas também como uma saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, o trabalho home office aumentou e nisso faz com que o pet só fique com o dono, só no pé do dono. E aí, quando o dono precisa de uma viagem, como é que faz? Porque aquele pet está muito acostumado o tempo todo com o dono. Ele cria um vínculo tão forte que ele começa a não conseguir sobreviver longe do dono. E por mais que isso pareça um amor que o pet está dando para você, se você interna, como faz o pet? Acontece uma doença? Nenhuma viagem, né? Às vezes uma viagem, dependendo do local, você consegue levar. Mas e se acontece de você internar? Existem pets que não comem, existem pets que não fazem cocô longe do dono, existem tantas coisas que podem acontecer e aí se ele tenta bruscamente encaixar ele no sistema de hotel, o pet sofre e aí ele começa a ter aquela ansiedade por estar distante do pet, né, distante do dono. Então agora a gente volta nesse ponto, porque muitas pessoas acham, eu vou viajar, eu vou fazer uma viagem, não, eu deixo no hotelzinho, procura lá o hotelzinho mais próximo de casa e tá tudo bem, fez as malas, deixa o cachorrinho lá e vai embora. Agora a gente vai entender, pela ótica de uma médica veterinária, qual é o impacto disso repentinamente na vida do animal. O pet ele pode apresentar uma queda de imunidade muito grande quando ele se hospeda bruscamente, quando não tem esse processo de dessensibilização para que ele possa entrar nesse meio. Por mais que o hotel é lindo, é gostoso, tem brinquedinho, tem os tios, tem os outros amiguinhos, pets para que ele brinque, quando ele tem essa questão da separação, essa ansiedade, ele não consegue. Então ele chora, ele começa a ter problemas gastrointestinais, ele não consegue comer, automaticamente ele começa a ter problemas de gastrite, né, começa a ter refluxos, né, então a gente já entra em um meio que ele começa a adoecer por não ter tido esse tempo. Então, qual que é o ideal quando você vai procurar um hotel na sua região hoje? Eu tenho uma viagem programada, o que eu preciso fazer? O ideal seria que com o tempo você encaixasse ele na creche. E a creche ele entra de manhã, sai no período do final da tarde e ele passa o dia aproveitando o espaço, conhecendo a rotina, conhecendo as pessoas que trabalham no local, conhecendo os pets, sabendo que ele vai embora, que ele vai voltar. Ele começa a desensibilizar. Mas a viagem está muito próxima, o que eu vou fazer? Você precisa pelo menos fazer a adaptação
com alguns dias de hospedagens mais curtas. Manda um dia, tira no dia seguinte, manda uma noite, tira no dia seguinte. É a melhor opção para que o pet consiga passar por esse processo, para que ele possa aproveitar. Então, ele precisa aproveitar esse ambiente também quando viaja. Tem que ser prazeroso para ele. Ele tem que gostar também. Ele tem que gostar. E essa adaptação, porque mandar para a creche, isso diariamente, vai fazer com que ele se adapte a outras pessoas, a outros animais, vai se adaptar a outra forma de servir, outro horário, porque vai seguir uma regra do local e não só a regra do dono, que às vezes não tem horário para nada, sentiu fome, fez carinha de dó, vai lá e coloca a comidinha, dá um biscoitinho, enfim. Mas essa ideia, então a diferença entre o hotel e a creche, e eu queria que você falasse sobre isso, a creche dá essa oportunidade de gradativamente, dia a dia, o animal vai para a creche, volta para casa e está com o seu dono. Então ele vai acostumando, eu vou, eu volto. Seria isso? Seria isso. A creche ela vai servir para a parte de uma rotina. Então você tem um pet, você trabalha, não está tendo tempo de passear, está ficando mais curto, você precisa mandar ele para atividade, você quer fornecer para ele algo mais prazeroso da vida, não só o seu apartamento, sua sacada e rodear em volta do prédio, sabe? A creche ela fornece ali brincadeiras, tem pets que fazem aniversário, fazem festinhas, tem brincadeira com água, tem todo um ciclo de brincadeiras ali para estimular ele, para ajudar ele a tirar aquela ansiedade de ficar em casa ocioso, destruindo as coisas, né? Fazendo, às vezes chorando, porque alguns donos colocam câmeras em casa e vê que o pet fica só na porta lá esperando voltar. Isso é muito triste, faz mal para ele. Eu já vi vídeos assim, é triste. Quando você manda ele para a creche, ele tem esse... o Mike, peraí. Volta a foto do Mike, volta a foto do Mike. Cadê o Mike? Ah, esse é o Mike. Tá com uma... Ah, não, eu pensei ele que vai voltar. Oi? Ele vai voltar Ele agora. vai voltar, né? Porque essa não é a foto do Mike. O Mike, como chama a raça? Como chama a raça? Ele é um York. Yorkshire, é isso? Yorkshire. Yorkshire. E o Mike, ele é um pet que gosta muito de brincar, ele é um pet de porte pequeno. A organização que nós temos com o hotel e com a creche é a separação de porte. Então, hoje, vou precisar procurar um hotel e creche. O que eu preciso entender, afinal? Primeiro, qual que é o perfil desse estabelecimento, se ele se encaixa na minha necessidade. Assim, ninguém se frustra, fica muito mais tranquilo. Então, tem ali o Mike. Ai, nós vamos colocar no ar agora. Só explicando quem é o Mike. Ai, que fofo! Ele é muito lindo. Gente, o Mike é um menino muito mimado, mas muito mimado, porque a mamãe dele mima demais. Mas eu penso, é a nossa diretora aqui, a Silvia, diretora do Mulher.com, que é a mamãe do Mike. E aí a gente entende o seguinte, que o Mike foi para lá porque justamente dentro do nosso assunto, a Silvia foi fazer uma viagem para a Europa, era uma viagem um pouco mais longa. Como deixar o Mike? Com alguém? Em que lugar? E aí essa pesquisa fez inclusive que ela entendesse que era necessário a creche, a adaptação, para depois essa viagem acontecer e ele ficar no hotel. Que era o que a gente estava falando dessa diferença. Isso aconteceu com o Mike? Aconteceu com o Mike, ele fez uma adaptação, ele fez uma hospedagem curta e depois ele já entrou para a hospedagem que era uma hospedagem de um período mais longo. Então a gente precisa entender que o pet está na nossa responsabilidade e o tutor está longe. Então, se acontecer algo, ele precisa estar o máximo adaptado possível para que a gente possa cuidar dele nesse período, para que ele não adoeça, para cuidar também, faz um perfil para saber como que estão as vacinas dele antes de entrar para a creche, para a hospedagem, tem todo um processo. Então, não é algo que você pode pegar hoje e encaixar amanhã. Nossa, eu vou viajar, eu posso jogar o pet lá? Não, porque o pet, ele precisa ter, a gente tem que respeitar o tempo dele, respeitar o limite dele, para que sim ele consiga ter a sua melhor oportunidade, para aproveitar melhor as férias que também é dele. Então, você tirou férias, o pet também tira férias, e ele precisa ter essas férias prazerosas. Ali o Mike, ele entrou numa turma... O Mike tirou férias da Silvia, então. Tirou uma férias da Silvia. Ele foi aproveitar, brincar de bolinha com os amiguinhos, que ele fez novos amiguinhos, ele aproveitou bastante.
E a gente tem essa separação de porte, para porte pequeno poder aproveitar e também o porte grande aproveitar. São espaços separados. Por que nós temos essa separação? Para não ocorrer nenhum risco, mas também tem pets pequenos que convivem com os grandes porque os donos pedem, porque tem na mesma casa, tem no sítio. Então a gente tem a turminha dos grandes para fazer a separação e dos pequenininhos. Isso tanto para dormir quanto para as atividades. Então o dono tem que procurar tudo isso ele tem que antes de escolher. O perfil. Não é só chegar e deixar. Não, ele precisa entender o que ele quer. Eu tenho pets que os tutores não querem que ele brinque com água por problemas de pele ou pets que são alérgicos. Então, Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Aí a gente já retoma os probleminhas que os pets têm, que, claro, os seus donos têm que relatar tudo direitinho para que o cuidado em casa possa ser continuado no hotel, no caso de uma viagem longa, de uma hospedagem, ou na creche no dia a dia. A gente continua com esse assunto junto com a médica veterinária Jamile Prado. A gente sai rapidinho e volta já. Hoje nós recebemos com muito carinho a médica veterinária, a Jamile Prado, e ela trouxe para nós, às vezes, uma situação, para quem tem pet, delicada. A família precisa viajar. Vai para Disney, não tem como levar o pet. E aí? Bom, nesse caso, teria que deixar com alguém de muita confiança e que ame o pet da mesma maneira que você. Geralmente as vovós fazem isso. Mas existem profissionais e ambientes preparados para receber esses pets e cuidar deles na ausência da família. Porque senão esse pet vai morrer de saudade. Então não pode ser em qualquer lugar. Tem que ser como uma criança, né? Que às vezes, enfim, precisa se ausentar da presença da mãe e do pai. A gente pensa também na vovó, mas tem lugares especializados para ficar na creche, por exemplo, professores que vão brincar e etc. E eu não estou fazendo uma comparação, longe de mim fazer a comparação do bebê com o cachorro, mas é só para que, como exemplo, a gente possa entender que nós, seres humanos, temos as nossas necessidades, mas os animaizinhos também, principalmente esses que são criados como quase humanos, porque são tratados como filhos. E a saúde deles é muito importante. Então, se o papai e a mamãe de pet se preocupa com eles, com certeza vai optar pela creche, nem que seja pelo menos uma vez por semana, ou na possibilidade de uma viagem mais longa, um hotel. E aí, quando a gente fala cuidar da saúde, a gente fala, ah, que bom, tem uma médica veterinária lá, vai cuidar, não vai ter problema nenhum. As pessoas já ficam mais tranquilas? Eles relatam isso para você? Fica mais tranquilo, porque tudo que o pet começa a apresentar, dependendo da situação, eu já estou prevendo. Então, eu já consigo fazer o direcionamento do que é necessário. Então, o pet está apresentando um desconforto abdominal, ele precisa passar. Já aconteceu casos do pet começar a ter uma urina diferente, eu falo, olha, não tem como, precisa fazer um exame específico, uma ultrassom. E quando levou, descobriu que ele estava com pedras. Então, são coisas que às vezes você não prevê, você hospeda e isso acontece. Então, precisa estar na mão de profissionais responsáveis para conseguir direcionar o seu pet para que ele tenha o melhor atendimento, já que essa situação aconteceu e não tinha como saber, vamos dizer assim, a não ser que antes de hospedar tivesse feito um check-up. Entendi. Então, é importante estar na mão de profissionais que são especializados para isso. E quando você deixa também com uma pessoa, por exemplo, a minha mãe vai cuidar, o meu tio vai cuidar, minha sobrinha vai em casa, visita e tudo mais. O que acontece? Está na rotina dessa outra pessoa. Por mais que ela ame a responsabilidade, o caso de acidente, de fugas de pet pode acontecer muito maior do que quando você está num estabelecimento que está todo preparado para isso, que tem ali os portões específicos, que tem ali um protocolo todo para que o pet não venha passar por isso. Então, por isso que é importante estar com uma empresa especializada. E aí faz aquele filtro, procura aquilo que está de acordo com a sua necessidade, chama esse estabelecimento para ver como que a rotina, acompanha a rotina no Instagram desse hotel, dessa creche, para ver se está alinhado com aquilo que você procura. E aí
entra para ver valores e o que é necessário. Aí, o que é necessário? O pet precisa ser extremamente sociável, ele não pode ser um pet arisco, ele não pode, machinhos precisam estar castrados, aí vai depender um pouco da política de cada hotel, se a fêmea está castrada também ou não, mas no cio nunca pode hospedar, para que não acabe desregulando os outros pets com hormônios, para que o machinho que esteja não castrado não cause montas e acabe gerando acidentes por causa de não estar castrado. Então, por isso é uma necessidade também. Vacinas em dia, medicação contra pulga e carrapatos, tem que estar com essa prevenção em dia antes de mandar o pet também. Então, tudo isso já é alinhado antes de iniciar o primeiro contato do pet dentro da creche. Entrou para a primeira avaliação ali, aí é um dia inteiro de avaliação comportamental para ver como que esse pet vai reagir em matilha, porque é diferente o pet só com você na coleira e o pet em matilha. Ou seja, junto com outros cães. Junto com outros cães. Então, às vezes, com outros cães, ele é muito ciumento, ele avança, ele vai bater. Perguntar isso. Pode acontecer do pet mudar um pouquinho a sua personalidade? Pode. Não, mas ele é bonzinho, mansinho, uma graça, e nheque, no outro, mordeu o outro. Isso pode acontecer. Gente, nunca vamos estar isentos de algum acidente acontecer, porque nós estamos falando de pets. Ainda mais que ele seja frufru, que seja o amor da sua vida, ele continua sendo um pet. Pet com necessidades, pet com comportamentos, pet que tem ciúmes de brinquedos, possessividade, isso pode acontecer. Então, o filtro da creche, né, quando se passa ali, é para avaliar isso. E mesmo que um pet já esteja, às vezes, alguns meses na creche, ele pode mudar um comportamento repentino. Então, por isso que tem que estar sempre atento à matilha. E por mais que a gente filtre, pode acontecer de um pet ter muitos ciúmes da bolinha ali na hora da brincadeira e dar uma mordidinha. Então, tem que separar ali. Se for frequente, aí não tem como permanecer mais com a creche. Aí tem que passar com adestramento. Nesse caso do adestramento, a gente pensa que o adestramento é só para ele obedecer. Senta, levanta, anda, vai. Não, o adestramento não é só para isso. O adestramento, ele abrange muito mais do que isso. E hoje o adestramento é mais para os tutores do que para os pets. Então, o adestramento, muito do comportamento dos tutores é refletido por causa do comportamento do dono. A forma com que ele deixa ele permissivo demais. Então, essa permissividade pode fazer com que o pet, ele ache que ele é o dono do mundo. E quando ele chega num ambiente que ele não é mais o dono do mundo, que ele era o dono do mundo dele, quando ele chega em matilha, que é os outros pets... Ali ele não manda mais nada. Ali ele já não manda, porque vai ter outros pets, o pet mais velho da creche, vai ter os tios com as regras até onde ele pode ir, até onde não vai, e ali muda, né? Então, o adestramento, ele vem para ajudar os tutores a conseguir controlar o pet, tem que fazer esse acompanhamento com o tutor em casa, todo o processo, e aí depois ele pode entrar num ambiente de creche. Então, o adestrador pode vir no ambiente da creche com esse pet para entender quais são os comportamentos dele com a matilha. E assim, ele não ocasionar nenhum risco para os pets que estão lá, nenhum risco para ele mesmo. Então, é muito importante isso. O que, dentro do nosso tema de hoje, falando sobre as creches para os pets, falando da hospedagem, da necessidade de uma hospedagem por mais tempo, deixamos de falar algo importante nesse comportamento, nessa necessidade? Olha, o tema de pet, ele vai abranger muita coisa. Então, mas o básico, né, resumindo, procure um estabelecimento que se alinhe às suas necessidades, mande o pet para uma avaliação, veja como que ele vai agir ali em matilha, faça com que ele conheça para que você tenha uma viagem tranquila e não deixe de mandar para a creche para que ele não tenha esses processos de ansiedade de separação ou problemas aí relacionados à saúde mesmo, como redução de mobilidade e excesso de peso. Tem uma coisa que você falou, acho que foi no bloco anterior, sobre tem que passear com o pet pelo menos meia hora por dia? Pelo menos meia hora. Né? Na verdade, o essencial é que passeie mais vezes. Porque na creche já tem toda essa atividade. Na creche ele entra, ele corre, a gente tem um espaço amplo para que ele corra, a gente estimula ele a correr e ao mesmo tempo a gente estimula que ele descanse. Então, ele tem o processo de pico de brincadeira, de pegar bolinha, de poder brincar com a água e depois o tempo de descanso. Mas quando ele passeia com você em casa, né, você precisa fazer com que ele tenha gás de energia. Então, às vezes, só uma voltinha ali, voltou, ele já não tem já esse tipo de gasto de energia. Então, precisa passear com ele mais vezes.
porque ele precisa sair daquele ambiente, ele precisa ser estimulado. Então, o mínimo seria meia hora. Meia hora. Menos que isso já começa a Menos ficar... com isso é meio complicado, porque ele precisa disso. A gente tem que entender a necessidade. Quando a gente, não colocando o pet no lugar do filho, mas é a nossa responsabilidade quando nós pegamos eles. E a gente precisa entender, quando a gente adquire um pet, qual que é a necessidade que ele tem. E precisamos atender as necessidades deles. Então, como responsabilidade, o pet precisa ser estimulado, ele precisa de enriquecimento ambiental, ele precisa de gasto de energia, acompanhamento clínico veterinário e tudo mais. E olha, e uma das coisas que nós não falamos aí já é do gosto, claro, do dono desse pet, pelo carinho, por esse membro da família adotado. Tem as celebrações dos aniversários. Nós temos algumas imagens, a gente vai mostrar para vocês. E aí muita gente fica assim na curiosidade, mas o que eles comem, já que não pode comer o doce de arroz doce, né? O arroz doce que nós fizemos hoje, que foi o que eu te perguntei aquela hora, e já que não pode comer tudo que a gente come, o que tem nesse aniversário? Como está crescendo muito esse mundo pet, então hoje nós já temos padarias específicas para pet. Então hoje você consegue mandar uma mensagem numa padaria específica para o pet, né, e pedir ali um bolinho com o sabor, com os ingredientes que são apropriados para ele. Agora, se você quer fazer em casa, você pode utilizar ali uma batata doce, uma cenourinha. Se seu pet não tem alergia a frango, tem que identificar, pode usar um franguinho desfiado, pode fazer ali um purezinho da batata para fazer a cobertura. Você pode usar muito a criatividade, mas tem que fazer essa seleção dos alimentos. Então, se você não quiser arriscar, você pode fazer a encomenda. Se caso você quiser arriscar, tem alimentos próprios. Hoje tem alimentação natural própria para o pet, que você pode pôr na forminha e fazer ali, colocar assado, você pode colocar para congelar e vira ali um bolinho especializado para que ele possa participar. Tem coxinha, tem tudo que você consegue fazer. Tudo que poderia ter numa festa para humanos tem também para os pets. Sem os ingredientes que vão fazer mal diretamente para que eles possam aproveitar ali e aí é só usar a imaginação que o pet vai ter tudo aquilo que você desejar. E olha, o mais legal dessa nossa conversa também foi não só essa curiosidade do aniversário, mas principalmente a diferença da creche e da hospedagem para um pet e principalmente a necessidade de um e de outro, né? Tanto para o conforto e cuidado com a saúde do pet, quanto para a família que vai viajar descansada, tranquila, aproveitar as férias sabendo que o pet está seguro. Conversamos com a médica veterinária Jamile Prado. Obrigada por estar conosco, Jamile. Eu que agradeço o convite desse mundo, espero ter atendido todas as dúvidas de vocês e o que precisar, chama a gente lá no Instagram que a gente vai passando para vocês aí mais sobre esse mundo pet. Olha, eu até esqueci de dar uma olhadinha, perdão aí, a Rosângela Gomes colocou, boa tarde, Rita. Doutora, tenho 2 salsichinhas, durmo com eles na minha casa e eles a casa é grande, eles correm muito, não saio muito com eles na rua, amo muito, parecem filhos. Um grande abraço. É importante que para o perfil dela, o pet que ele dorme na cama, ele também precisa ser adaptado no hotel e creche, porque ele não vai dormir especificadamente numa cama que não seja apropriada para ele. Então ele vai ter essa necessidade à noite, pode sofrer por uma ansiedade. Importante que passe pelo processo de hospedagem, justamente para quando ela planejar as férias em família, o pet já esteja adaptado, ele saiba que aquele espaço é dele, ele já conhece a turminha e ele entra até feliz. Então é bom para isso, a gente precisa se preparar para alguns eventos. Então eu vou ter uma viagem específica e o pet tem esse perfil para que ele não sofra. Então vai para a creche para ir se adaptando. Fazendo aquelas diárias de hospedagens mais curtinhas também é uma possibilidade. Então aí o pet já tem o perfil de brincar, já vai chegar brincando. Então é importante só adaptar o perfil na hora de dormir. Mais uma vez, obrigada, doutora. Nós vamos agora para o nosso intervalo.